Você vê que eu me emociono, que eu fico tremendo aqui. Só não está melhor porque faz 170 dias que não chove. Então a grandeza, a riqueza, a diversidade que tem o país, ele está perdendo. Ele está perdendo essa diversidade. Então essa é a nossa utopia. É a nossa utopia do amor, né? Como Jesus caminhou pelo Evangelho, a gente caminha pelas plantas. É a nossa forma de falar de amor. Bom dia, pessoal. Uma manhã bonita de domingo aqui na Chapada dos Veadeiros, na pousada de um amigo. E quero aproveitar esse dia aqui de lazer, de descanso, para mostrar, fazer uma pequena mostra para vocês aqui dos nossos tesouros conseguidos nessa expedição. Muitos me chamam de nômade por aqui, mas eu me sinto mais um andante. Me encontro de férias, ainda não me aposentei, trabalho e todo ano tiro 30 dias de férias. Esses 30 dias de férias a gente usa para fazer essa expedição. Essa expedição é feita com os nossos recursos próprios, com o nosso esforço próprio e um projeto familiar. Eu, meu filho, minha mulher, fica atrás cuidando do nosso viveiro, irmão, pai e mais alguns colaboradores. E assim a gente vai levando esse sonho de plantar. E acredito plenamente na recuperação do planeta. Se nós, integrados, mundialmente, pensarmos, começar a pôr amor no coração, tudo será possível. Então é essa pequena amostra que eu quero começar falando para vocês. Por quê? Eu me emociono falando porque eu vivo de verdade, eu não estou aqui por politicagem, por nada. E desde o encantamento do Mogno, que a gente percebeu que atingiu vários coraçõezinhos do outro lado, a gente acredita plenamente que isso é mais possível ainda. Então a gente quer mostrar essa pequena amostra aqui. Ainda estamos uns 20 dias de expedição e muito esforço, sol de 40 graus, 42 graus, 45 graus. Então assim, não é... Às vezes as pessoas falam assim, eu queria levar a vida de vocês. Tem que gostar, viu, companheiro? Tem que gostar de pegar carrapato, tem de se arranhar no mato, né? Então, tem que gostar do cerrado, tem que gostar da natureza, porque é bruto o caminho também. Mas mostrar isso, quanta riqueza a natureza tem para nos mostrar. E falar sempre, que a gente não é contra nada e nem contra ninguém aqui. Nosso canal é o canal do amor, é o canal da paz, é por isso que a gente sai plantando ipês brancos, é por isso que a gente sai plantando manduvis, que a gente quer pássaros no mundo, a gente quer coisas simbólicas no mundo, simbolizando o amor do mundo. Então os manduvis que nós vamos trazendo nessa expedição agora é simbolizando o Pantanal, que nós passamos antes de vir para cá, com os amigos de Brasília também, e a gente viu quanta dor, queimando tudo, milhões de peixes morrendo, de pássaros. Eu fico falando, quando está queimando, quando a coisa está acontecendo, não é só as árvores, né? Eu fico vendo quantos passarinhos, quantos ninhos, quantas gramíneas, e tudo, né? Quantos tipos de minhoca, quantos tipos de besouros, sabe? Então tudo isso vai aflorando a nossa cabeça aqui, vai nos deixando assim, porra, temos que tentar fazer alguma coisa. Então essa é a nossa utopia, é a nossa utopia do amor, né? Como Jesus caminhou pelo Evangelho, a gente caminha pelas plantas. É a nossa forma de falar de amor, né? Então não queremos briga, não queremos ódio. Quem não gostar de nós, ok, não nos assista. Quem que gostar de nós, por favor, se inscreva, né? Vamos aí nos ajudar, porque a gente sente essa necessidade nesse momento da ajuda de vocês, né? Porque, como eu disse, sem apoio a gente não vai a lugar nenhum. Uma andorinha sozinha não faz verão. A gente está mostrando para vocês que a gente faz. A gente não está aqui de brincadeira, de preservar o nosso país, que é lindo, maravilhoso, divino. Então, toda essa veemência do político do amor, o meu voto para vocês é pedir para a gente fazer o amor, trazer o amor, falar de amor. E quando a gente fala de amor, é falar de tudo. É falar do bem, é olhar, é contemplar, né? É ver essa beleza, é conseguir ver isso aqui com tesouro, é conseguir valorizar isso aqui, né?
Eu fico sempre falando, né? E assim, eu caminho pelo caminho dos sertanejos. E pelo caminho dos sertanejos, a gente aprende muito mais de que muitas faculdades da vida aí. E aí, pelo mundo sertanejo, eu vou ouvindo, quando a gente encontra, que nem ontem eu encontrei o seu Antônio na estrada, coletando essas mangaba, e ele falou: meu filho, só não tá melhor, você vê que eu me emociono, que eu fico tremendo aqui. Só não tá melhor porque faz 170 dias que não chove. Então, senão elas iam estar mais gaúdas e já ia estar amadurecendo mais. O cajuzinho, a mangaba, né? O puçado no Tocantins. Então, a necessidade da chuva, a necessidade da água. E o que eu falo, e quando a gente planta árvores, a gente planta água. E é isso que as pessoas não entenderam ainda. Nós precisamos todo o espaço vazio ser ocupado por árvores. Lógico que a humanidade vai aumentando, mas nós temos que ter essa consciência de todos os espaços vagos ser ocupado por verde. E por que não ser ocupado pela nossa flora? Por que não ser ocupado pelas nossas fruteiras brasileiras, os nossos patrimônios brasileiros? Nós somos um país muito de copiar o do outro, né? Parece que o do outro tem mais valor do que o nosso. Ninguém tem um puçá desse no mundo, só o Brasil tem. Né? Pode ser que na África tenha, na Indonésia tenha algum fruto parecido, mas igual o nosso, só o nosso cajuzinho do cerrado, o nosso caju grande, as nossas pitombas, né? Então, assim, as nossas tamareiras e os nossos mognos, sabe? Então, a grandeza, a riqueza, a diversidade que tem o país, ele está perdendo essa diversidade. Nossa, de forma bruta, porque cada ano que a gente passa em muitos lugares, nessas expedições que a gente faz, a gente vai percebendo isso. A gente vai percebendo a monocultura avassaladoramente, né? E ontem nós mostramos um xixá lá no Tocantins, 3 exemplares, em média de 60, 70 anos, e centenas de sementes no chão. Coletamos os últimos frutos e dizer aquilo, ali não vai nascer, porque pelo pisoteio do gado, 300, 400 quilos pisoteando ali, aquela semente vai macetar aquela semente, o solo compactado não vai germinar nada, ali é campo, virou campo, né? Então aqueles 3 exemplares foram... Quantos daqueles existiam por ali? Então, a consciência também para os senhores proprietários de terra, né, quando adquirirem a terra, ter essa noção. Outra coisa, não precisa derrubar todas as árvores para plantar suas gramíneas para o gado. É até interessante que se deixe as árvores. Nós já fizemos projetos de 4 hectares, de colocar 80, 90 árvores em cada 4 hectares para fazer sombra para o gado. E se você pode ver isso plenamente, às vezes você está viajando, você vê um sol de 40 graus e tem ali 60, 100 vacas debaixo de uma árvore, procurando sombra, né? Então tem essa necessidade de cuidar, a gente começar a prestar atenção, né? E tratar a terra como a nossa mãe, né? A nossa mãe, a terra é a nossa mãe. Sem a nossa terra, mãe, e sem a água, entendeu? Sem as árvores que produzem a água, o planeta deixa de existir. Vamos deixar de existir. Simplesmente isso, né? Então, desculpe a veemência, desculpe, não sei se vai servir o meu conteúdo depois, mas assim, que às vezes me boto para gravar e eu fico aqui pensando no que eu vou falar e a gente se emociona. Então, mas é isso, dizer que a gente faz com amor, que a gente faz assim, com prazer de mostrar mesmo, e a gente está vendo isso. E vocês sabem que tudo isso que a gente está fazendo aqui dá trabalho.
né? Por exemplo, o Igor está lá na ponta editando, a Lucilene tem formação jornalística e outras formações, nos ajuda também, porque ela já está aposentada e consegue nos ajudar, senão a gente não conseguiria estar mostrando isso para vocês. E por isso que a gente está pedindo, então, vamos colaborar no que vocês puderem nos ajudar a fazer essa caminhada crescer e fazer as pessoas virem conosco a fazer. E eu estou vendo muito isso, e é por isso que eu fico aqui cheio de tesão. Por quê? Eu estou vendo um monte de pessoas da minha idade falando, agora eu passei lá e eu vi uma semente lá que o seu Nereu me mostrou e eu já coletei, eu estou secando e eu vou plantar. Pô, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É quando você está entrando no coração das pessoas. Eu passava isso muito para as escolas, né? Educação ambiental. Eu adoro trabalhar com crianças, com jovens, mas estou emocionado, pessoal. E há quantos anos você faz expedição? Você tira seu tempo livre, suas férias, para você ir atrás de semente? 38 anos. 38 anos, todo ano eu faço isso. E assim, era de Pampa Véia, de Fiat Velho, hoje tem um carrinho melhor. E Deus vai nos caminhando. E nós vamos indo, né? Aí as pessoas vão colaborando, que nem esse amigo aqui, não nos deixa de graça, mas já faz um precinho joinha para nós, porque gosta dos camaradas. E aí a gente vai caminhando assim, graças a Deus as portas vão se abrindo sempre, sempre, a gente assim, sempre muito bem recebido. Por isso que eu me emociono falar do sertanejo. Fazendeiro nenhum me recebe, mas sertanejo todos de portas abertas, entendeu? Tomo banho nos córregos deles, aonde eu passo, sou muito bem tratado pelo sertanejo, pelo simples. E às vezes as pessoas preconceituosas, né, que só vê as coisas materiais. Ontem mesmo nós encontramos esse seu Antônio que eu acabei de falar para vocês. E aí o camarada com a botina surrada, com a calça surrada, com o chapéu de palha surrado, e começamos a conversar, e aí você olha como um peão, né, um retirante, e o cara era dono de uma propriedade grande, na simplicidade dele. Então as pessoas são muito preconceituosas, às vezes deixa de conhecer, de aprender histórias com a pessoa que às vezes para ele tem menos cultura, porque não tem uma formação de faculdade, e ali às vezes com o sertanejo você se aprende tanto, né? E com o sertanejo que eu aprendi até a gostar muito da natureza. Por quê? Isso aqui, aprendi com os índios lá da minha terra, né? Que aqui é o xixá e lá é o manduvi. Aprendi com os índios da minha terra a comer isso torrado lá no Pantanal, né? O nosso manduvi. E aqui é o xixá. E aí, por isso que eu fico falando da esperança, porque eu fico sugerindo. Aí eu chamo o governo brasileiro, né? Chamo o Senar, chamo as coisas de fazer com seriedade, de fazer de verdade. Vamos, os pequenos proprietários de terra, vamos ter aí 2 hectares de xixá, vamos ter 2 hectares de cajuzinho, vamos ter 2 hectares de mangaba e vamos depois exportar esse produto para o mundo, né? E vamos pôr isso no nosso mercado. Por que só a pera, só a maçã, entendeu? Isso é a ideia. A ideia é isso, é fazer isso acontecer. Porque se dá um pé de mangaba, pode dar 100 pés de mangaba. Se dá um pé de cajuzinho por conta ali, dá 100 pés de cajuzinho. Então assim, por que não fazer isso? E mostrar para vocês, aí voltando do meu tesouro. E aí essa é a minha forma de descontrair. Parar aqui que ela não passou a mão na coisa, falou muita bobagem já. Né? Como que vocês acharam? Vamos ver o que vocês acham aí.